Muito bem, agora sim, áudio e vídeo conosco, abrindo o Plantão Médico Bandeirantes de hoje com o doutor João Galinaro, médico psiquiatra. Tudo bem, doutor? Como vai? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Danilo, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes aqui. Obrigado pelo convite aqui para falar um pouco sobre sono, esse assunto tão importante aí nesse Dia Mundial do Sono, que foi ontem, né? Mas que é sempre importante a gente comentar sobre esse assunto. Olha, tá aí, esse é o nosso tema, né, do Plantão Médico Bandeirantes de hoje, por isso que a gente convidou o doutor João Galinaro, médico psiquiatra, para falar sobre o Dia Mundial do Sono. E como o sono é importante, né, doutor, considerado aí um dos 3 pilares da saúde, é isso mesmo? Com certeza, a gente sabe hoje que o sono, né, assim como a atividade física regular e a alimentação, eles são os principais pilares da nossa saúde. E eu posso dizer, sem medo de errar, que o sono ele é fundamental, né, para a gente conseguir ter uma qualidade de vida boa. Né? E é muito importante esse Dia Mundial do Sono, porque a gente acaba, muitas vezes, não dando conta da importância do sono. Então, o Dia Mundial é uma iniciativa da Sociedade Mundial do Sono, desde 2008, que eles começaram a ter esse dia no sentido de conscientizar, de chamar a atenção para a importância do sono, para mostrar o quanto que o sono é importante, os malefícios de você não dormir e tentar tratar de uma forma até preventiva, porque existem muitas coisas que a gente pode até conversar aqui, que algumas estratégias que podem melhorar o sono de uma forma mais natural e preventiva. Né? E a gente sabe que essa conscientização é importante porque a gente vive numa sociedade que durante muito tempo negligenciou o sono. A gente sabe aquelas frases como dormir é uma perda de tempo, né, trabalhe, estude enquanto eles dormem, é uma frase que eu ainda ouço no meu dia a dia e que mostra como que as pessoas ainda pensam sobre o sono. Não, porque, me corrija se eu estiver enganado, doutor, mas 1/3 da nossa vida, a expectativa aí, pegando expectativa de vida aí, vai, de 75 anos, 1/3 a gente passa dormindo, né? Mas você, mais do que ninguém, com a sua experiência que você tem, você pode passar isso para os nossos ouvintes, não é? Quanto é importante, não é? O indivíduo dormir uma noite bem dormida para que consiga passar o restante, não é? Trabalhando, fazendo as atividades, tendo uma vida saudável, equilibrada, com energia, com disposição, não é isso? Exatamente. Hoje a gente sabe que é exatamente isso, né? 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo, né? São 8 horas de sono em média que a maioria das pessoas precisam, né? Então hoje a recomendação é que se durma entre 7 a 9 horas de sono por noite, né? Com uma média aí de 8 horas por noite, que dá 1/3 da vida. E tem alguns estudos recentes que mostram, né, que o brasileiro ele dorme pouco, né? Primeiro que 65% dos brasileiros se consideram maus dormidores, né, que sentem que tem uma qualidade de sono ruim, e a gente vem dormindo cada vez menos, né? Tem um último estudo assim, mais recente de 2019, ele mostrou que a gente acaba, né, que os brasileiros em média dormem um pouco menos de 6 horas e meia, que está um pouco abaixo daquilo que é recomendado em relação a tempo de sono. Olha, doutor, não sei se eu fico preocupado aqui, porque só foi a gente anunciar o tema do Plantão Médico Bandeirantes de hoje, que o nosso WhatsApp está congestionado aqui, tem muitas perguntas, tem muitas dúvidas já por áudio, aqui através do 11 99904 8756, a gente só ouvindo para saber mesmo, né? Não sei se as pessoas estão dormindo mal, dormindo pouco, sofrendo de insônia, a gente vai repassar daqui a pouquinho, em instantes, todas essas perguntas aqui para o doutor João Galinaro, médico psiquiatra, falando sobre o sono. Mas a privação do sono ou o sono insuficiente, eles acarretam em que, doutor? Além, né, daquela preguiça, além daquela indisposição, né, a falta de energia, quais doenças que estão aí na esteira de um sono insuficiente ou da privação de sono, hein? Como você bem mencionou, assim, existem muitas alterações que são muito fáceis, muito perceptíveis, né, no dia a dia. Então, só da gente ficar dormindo um pouco menos daquilo que a gente precisa, né, quando a gente faz uma privação de sono, a gente percebe que nossa concentração, que nossa memória, que o nosso humor ele fica completamente prejudicado. O que as pessoas não sabem é que também a longo prazo, a médio e longo prazo, existem uma série de doenças que estão relacionadas tanto com noites mal dormidas, como com a privação de sono. Entre elas, a gente pode citar doenças cardiovasculares, pressão alta, arritmias. A gente sabe que algumas doenças metabólicas, como por exemplo diabetes, a gente sabe que
transtornos mentais, né, como depressão e ansiedade, acabam piorando de forma significativa quando você tem um sono ruim ou quando você não dorme o suficiente. E até os quadros, né, as doenças da memória, como por exemplo o Alzheimer, que você acaba tendo um risco maior de desenvolver esse tipo de doença quando você dorme pouco ou quando você dorme mal. Porque o sono, eu digo que não tem nenhuma função do nosso organismo que não dependa de uma boa qualidade de sono, né? Quando a gente dorme mal, a gente acaba percebendo na prática isso, mas que todas as nossas funções ficam prejudicadas. Então a gente pode estender isso para todas as funções do organismo. Então o nosso emocional ele não vai funcionar bem, o nosso sistema cardiovascular ele vai ser impactado, a forma como a gente se relaciona com o mundo, então basicamente tudo vai ficar comprometido. Então chamar atenção realmente que se você não está dormindo bem, né, se você tem uma qualidade de sono ruim ou dorme pouco, você tem um risco aumentado para doenças metabólicas, cardiovasculares, transtornos mentais e quadros demenciais. Existe compensar o sono, doutor? Se eu tive uma noite aí que não foi muito legal, não é? Eu consigo compensar isso na semana seguinte, nos dias seguintes? Existe isso ou não? Não, não existe. Isso é uma crença que algumas pessoas têm de que elas conseguem compensar uma noite mal dormida, mas eu digo que a noite que foi, né? Você não consegue voltar atrás. E é esse um dos principais erros que as pessoas têm. Elas acabam dormindo pouco durante a semana e aí elas dormem uma quantidade maior de horas no final de semana achando que elas estão compensando. Mas cada noite é importante, né, para você regular o sistema hormonal, para você recuperar energia, para você conseguir modular o seu humor. E cada noite que você perde, esse sistema todo não funciona da forma adequada. Então isso é um grande problema. Então não existe essa questão de você compensar uma noite mal dormida. É claro que o organismo ele vai ter mecanismos para tentar buscar um pouco mais de sono. Então o que acontece? Quando você dorme pouco numa noite, o seu organismo ele vai buscar na noite seguinte ou na próxima oportunidade para dormir os sonos mais importantes, que são o sono REM, e o sono profundo, né, que é o sono que a gente chama de N3. Então, quando você fica sem dormir, é lógico que o seu corpo ele vai tentar buscar essas fases do sono que são mais importantes de uma forma de compensação, tá? Mas isso não serve para reparar aquelas noites que você se privou de sono. Não é uma reparação, né, mas é visível isso, né? Quando a pessoa dorme 5 horas durante a semana, todos os dias, ela vai de fato ter um sono ali um pouco mais prolongado no final de semana, vai dormir, sei lá, 9, 10 horas, mas é importante que isso não é a mesma coisa que você dormir todos os dias a quantidade necessária, né, que você tem um sono organizado durante a semana, assim como no final de semana. Então essa história de compensação, ela realmente não existe. Mas então, para falar sobre a duração do sono, isso depende de cada indivíduo, da particularidade, da individualidade de cada um, pela faixa etária também. Eu preciso dormir 8 horas, ou uma pessoa que dorme 5, 6, 7 horas, tudo bem também, né? Ela consegue, pelo próprio organismo ali, ficar bem após 5, 6 horas dormidas, doutor? Olha, existe uma série de questões que acabam variando essa necessidade de tempo de sono, né? Em média, um adulto precisa entre 7 a 9 horas de sono por noite. Essa questão de que a gente precisa de 8 horas de sono não é verdade absoluta, tem gente que precisa de um pouco menos, tá? E conforme os anos vão passando, a gente vê que a criança, né, o bebê, ele dorme muito, né, durante o dia. Conforme os anos vão passando, ele vai tendo uma necessidade de sono um pouco menor, até se encaixar na idade adulta entre 7 e 9 horas de sono. Então, você ter essa quantidade de sono é importante, e isso a gente está falando da média. Existem algumas variações na normalidade, tá, que a gente chama de dormidores longos, que são pessoas que precisam de mais de 10 horas de sono, tá, que é uma variação da normalidade. Existem as pessoas que são chamadas de dormidores curtos, são as pessoas que precisam de menos de 6 horas por noite para se sentir bem. Agora existe um ponto importante aqui, né? São extremamente raras essas pessoas, tá? Geralmente são uma particularidade, assim, realmente, e não é o que eu costumo ver na prática, né? O que eu costumo ver na prática? Pessoas que se privam de sono, né, que tem as atividades do dia, então trabalha, estuda, faz um monte de coisa ao longo do dia, né, e não sente tanto os impactos da privação do sono. Geralmente a pessoa mais jovem, ela sente um pouco menos a privação do sono, então ela acha que ela é um dormidor curto, mas na verdade não é isso.
Na verdade, ela está se privando de sono sem os grandes impactos, porque a vida é muito agitada, mas essa conta ela vai chegar depois de alguns anos, tá? Então, a necessidade de sono da média da população é entre 7 e 9 horas de sono. Existem essas variações da normalidade, mas são extremamente raras, assim. Então, se alguma pessoa aí está achando que é um dormidor curto, acho que mais provável que seja uma pessoa que está dormindo pouco, só não está percebendo, no momento, os prejuízos aí de uma noite mal dormida. E dormir em excesso? Tem muitos ouvintes aqui já perguntando sobre dormir em excesso, se é prejudicial. Sim. A gente sempre, quando a gente vê um tempo de sono um pouco mais prolongado, assim, a gente tem que pensar que algum distúrbio do sono, algum problema está acontecendo, né? Porque a gente fala muito da quantidade de sono, que ela tem que gerar em torno de 7 a 9 horas, mas se a qualidade de sono é ruim, não importa muito quanto que a pessoa durma, que ela vai ter sempre aquela pressão de sono persistente. Então, quando a gente vê um caso de uma pessoa dormindo, sei lá, 9, 10, 11 horas por noite, a gente sempre tem que pensar que a qualidade do sono pode não estar boa, tá? E aí a gente cai na questão dos outros distúrbios do sono. Existe um distúrbio do sono que a gente chama de apneia do sono, tá? Que ela está muito associada ao ronco, que é basicamente uma pausa na respiração durante o sono. Então a pessoa ela não consegue respirar, né? Existe uma pausa na respiração, né, por conta de uma obstrução que acontece aqui no nível da garganta, tá? E aí quando ela para de respirar, o cérebro dela acorda ela, porque cai a saturação, a quantidade de oxigênio cai e ela desperta. Então, essas pessoas, né, essa é uma das principais causas de sonolência excessiva. Então a pessoa, ela dorme, ela para de respirar, o oxigênio cai, ela acorda, então você percebe que é um sono totalmente conturbado e sem qualidade nenhuma. Então, se o sono não é reparador, se ela tem um sono ruim durante a noite, consequentemente ela vai ter mais sonolência durante o dia. E é uma das causas de sono excessivo. Então, quando eu olho para uma pessoa que está dormindo muito, tá, a gente sempre tem que pensar que pode ter um distúrbio do sono que não está sendo visto. E o pior, que a maioria das pessoas que tem essa quantidade de sono um pouco maior, né, que dormem mais, elas têm a percepção de que elas são boas dormidoras. É aquela história da pessoa que ela dorme em qualquer lugar, né, ela está sei lá, sentada, está descansando ali, ela sente sono. Aí ela deita à noite para dormir, ela dorme em 2 minutos. Então ela está sempre com uma pressão de sono. Então ela tem a sensação de que ela dorme super bem, né, porque ela dorme em qualquer lugar, em qualquer situação, dorme rápido, então ela não percebe que isso também é um problema. Até um alerta muito importante, né, tempos prolongados de sono muito acima ali de 9 horas, né, você tem que tem que ficar atento, porque pode ter um distúrbio do sono que está sendo mascarado aí por essa percepção de que o sono é bom. Olha, tem muitos ouvintes aqui mandando mensagens para o doutor João Galinaro, a Sandra Braga, o Rafael Chaves, a Lenise Vilaça, o Marcelo Cardoso, o Agnaldo Rodrigues de Souza, o Ferreira também aqui no nosso chat do YouTube, a Edilene Soares, muita gente aqui escrevendo, o Pedro Campos, nosso companheiro que dorme pouco, junto com a Silvânia Alves aí no comando do Pulo do Gato, 5h30, já estão aqui a postos para tocar aí o Pulo do Gato. Mandar um abraço para o Cláudio Zaidan e para o Manuel, estivemos juntos aí nos últimos 20 dias no Bandeirantes Acontece. Um abraço para o Cláudio Zaidan e para o Manuel. A Loreta Bellini do bairro de Santana, a Ana Maria Moraes de Santos, a Aldélia Vido, a Jorja Camargo, a Nelly Melo, todo mundo já sintonizando aqui no Do Bom e do Melhor e acompanhando atentamente aí as dicas do doutor João Galinaro, médico psiquiatra, falando sobre a importância do sono aí no Dia Mundial do Sono, né? Eu queria perguntar o seguinte, doutor, existem pessoas que são matutinas, outras que são vespertinas e profissionais das mais diversas áreas, muitas das vezes precisam inverter, né, a hora de sono, dormir de dia e ficar acordado aí no período da noite. É possível, doutor, fazer isso de uma forma saudável ou a conta em algum momento vai chegar? Olha, a conta chega. O que a gente sabe é que desde que a vida surgiu aqui, a gente sofre uma pressão, quer dizer, a gente foi selecionado de acordo com o ciclo claro e escuro, ou seja, quando a primeira vida surgiu aqui na Terra, a gente já vivia esse ciclo do dia e da noite. Então a evolução das espécies, né, conforme as coisas foram, conforme foi evoluindo e o tempo foi passando, a gente tinha essa pressão de seleção natural. Então se você pega um organismo mais
mais antigo, quer dizer, um organismo mais primitivo, você vê que ele tem uma biologia que cicla e depende do ciclo claro e escuro. Então isso é muito importante, não tem como a gente inverter essa ordem, não tem como a gente ter uma qualidade de sono e uma boa qualidade de vida sem os malefícios, invertendo esse ciclo de sono, ou seja, dormindo durante o dia e ficando acordado no período da noite. Então a gente sabe que essa inversão desse padrão está associado também com doenças metabólicas, né? Então você tem um aumento de risco de resistência à insulina e até alguns tipos de câncer, né? A gente sabe que isso é muito importante, né? Que a gente tem alguns estudos mostrando, porque é durante o sono também que acontece um processo de reparação. Então é muito importante, né? Que você tente de alguma forma manter o seu ciclo de sono no período noturno, né? E se isso não for possível, né? Se você não conseguir fazer isso, que você cuide da sua saúde baseado nos outros pilares, tá? Então isso é muito importante. Não que isso vá trazer uma compensação, mas a gente sabe que na sociedade de hoje é muito difícil, né, da gente conseguir seguir toda a nossa rotina, manter o sono à noite. Às vezes a pessoa realmente ela precisa, existem alguns tipos de trabalho que acontecem realmente durante a noite, profissionais de saúde, tá? Mas é muito difícil de você ter uma boa qualidade de sono, uma boa qualidade de vida, né, e o seu organismo ele funcione completamente bem se você inverte esse ciclo de sono. Tanto que você pega alguns profissionais que trabalharam à noite durante muito tempo, né, é muito difícil você depois, né, reinverter esse ciclo, né, sem uma estratégia bem definida, né, sem um tratamento específico para isso. O corpo acaba se acostumando à inversão do ciclo e realmente essas pessoas elas podem ter um risco aumentado de alguns problemas de saúde. Olha, você sabe que eu estava conversando aqui na coordenação com o Gabriel Betti, né, que hoje está na coordenação de estúdio, doutor, e aí ele estava falando, né, que ele dorme ali em torno de umas 6 horas, não é, Gabriel? Em torno de umas 6 horas, mas ele procura tirar algumas sonecas aí, né, ao longo do dia. Não existe isso, assim, para você fechar as 8 horas, então você dorme 6 à noite, aí você dorme 1 no meio da tarde, 1 de manhã e totaliza 8, isso também não é o ideal, né, doutor? Ou a soneca e o cochilo ao longo do dia, ele é reparador e ele ajuda também. Olha, existem algumas questões importantes sobre isso, né? Esse sono, assim, que a gente chama de polifásico, né, que você dorme aí em vários momentos do dia para tentar fechar essas 8 horas, ele não é adequado. Por quê? Durante o nosso sono noturno, a gente tem uma estrutura muito bem definida, né, com os percentuais das fases do sono, né, que elas acontecem de uma forma adequada, e você não consegue fechar, né, toda essa estrutura se você tem um sono muito fragmentado, você dorme ao longo do dia. O primeiro momento do sono é onde você tem a maior quantidade de sono profundo, né, você tem um sono que ele é mais difícil de levantar, ele é mais difícil de acordar, que é importante para a recuperação de energia, e conforme a noite vai passando, né, você começa a ter um outro tipo de sono, que é o sono REM, que é um sono que que a gente sonha, né, que é aquele sono que é importante aí para a consolidação de alguns tipos de memória, que é importante para a regulação do humor. Então, se você dorme ali, sei lá, 6 horas, provavelmente você vai pegar um primeiro bloco de sono, né, e vai perder o final da noite, que é do sono REM, né, que é um sono que também é super importante aí para a nossa saúde mental. E aí o que acontece, né? Quando você tenta dormir durante o dia, em algum momento, quando você tenta compensar, você até vai se sentir um pouco melhor, né? Porque você vai, né, realmente faltou o sono e você, o cochilo ele vai fazer com que você se sinta um pouco melhor, mas você nunca vai conseguir fazer dessa forma um sono de qualidade, porque a gente precisa dessa extensão de um sono, né, de mais ou menos entre 7 a 9 horas, para que você consiga cumprir todas essas fases e ciclos de sono que se repetem ao longo da noite de forma adequada. O que acontece às vezes é que a gente tem uma propensão a ter uma pequena queda, né, no nível de vigília e despertar no início da tarde. Isso é uma coisa fisiológica, tanto que em algumas culturas existe, né, aquele cochilo no início da tarde. Então, para as pessoas que dormem o suficiente à noite, né, que tem uma boa noite de sono, que dormem ali nas suas 7, 8 horas de sono, e que isso é o suficiente, se elas tiram um cochilo breve no início da tarde, isso é benéfico. A gente sabe que aumenta o nível de alerta, o nível de atenção, desde que seja um cochilo breve, né, de 20 a 30 minutos, e isso vai ser completamente, vai auxiliar muito a você ter um dia melhor. Agora, essas formas de compensação, né, dorme pouco à noite, depois
dorme, sei lá, 1, 2 horas no início da tarde, ou então o sono polifásico, sei lá, dorme 6, depois dorme mais 30 de manhã, depois dorme mais 1 hora no período da tarde, isso não é adequado, porque a gente precisa desse sono contínuo para que você faça pelas fases, os ciclos de sono da forma adequada, porque essa continuidade do sono é super importante. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Dr. João Galinaro, psiquiatra, falando sobre o Dia Mundial do Sono. Antes de começar a atender aqui os nossos ouvintes, tem muitas perguntas, muitas dúvidas chegando aqui por áudio, pelo 11 99904 8756 e também pelo nosso chat do YouTube. Mas antes, doutor, nos ajude aqui, por favor, né, a passar uma receita de como a gente deve se preparar para dormir, né, coisas que a gente precisa fazer ao longo do dia e nos momentos também ali, já na hora de deitar, não é? Que dicas que você pode passar aqui para todos nós, hein, doutor? Eu vejo que às vezes existe uma dificuldade muito grande, assim, de uma organização. E eu falo que a regra mais importante para você conseguir regular o seu sono é você acordar no mesmo horário todos os dias. Tá? Então essa é uma regra muito importante e que se a pessoa ela conseguir colocar em prática vai ajudar bastante. Assim que você acorda de manhã, tem uma outra estratégia que é muito importante, que é você se expor à luz natural. Né? O sol, né, a luz natural, a luz solar, ele é um dos principais regularizadores do nosso relógio biológico, que é importante para você manter uma boa qualidade de sono. Então quando você acorda e se expõe à luz natural, né, você consegue meio que zerar. O seu organismo ele entende que é dia. A partir do momento que ele entender o que é dia, ele também automaticamente ele vai ter uma previsibilidade de quando é noite. Então ele vai fazer com que o seu relógio biológico ele jogue essa fase que regula a noite num horário mais ou menos regular. Então são duas estratégias adequadas. Quando a gente fala no período do dia, eu acho que o principal problema que eu vejo é um alto consumo de estimulantes, né, principalmente a cafeína. Então as pessoas elas acabam consumindo uma grande quantidade de café durante o dia. O que elas não sabem é que o café ele pode demorar, dependendo da sua sensibilidade, de 6 a 8 horas para sair do organismo. Então, quando você consome um café aí no final da tarde, muitas vezes ele vai se estender e vai atrapalhar o seu início do sono, que é uma coisa que eu vejo que é um erro muito cometido. Agora, pensando no período da noite, né, pensando nos momentos que antecedem o sono, eu vejo que tem algumas coisas que são fundamentais, né? O primeiro deles é ter um horário ali para você poder processar um pouco dos acontecimentos do dia, né? Hoje muitas pessoas querem fazer coisas, né, resolver problemas, ter conversas difíceis ali nos momentos que antecedem o sono, e isso vai te deixar num estado difícil para dormir também, né? Você precisa estar relaxado, você precisa estar calmo. Então, ter um horário para você parar realmente, né? Mais ou menos 1h30 antes do horário de você dormir. A outra questão que eu acho que é importante é você tirar estímulos, né? Hoje a gente vive, celular, computador, tablet, né? E não só pelo fato da luz, né? A gente sabe que esses dispositivos eletrônicos, eles emitem um tipo de luz, né, que é a luz azul, que ela é a que mais interfere na produção da melatonina, que é o hormônio do sono, tá? Então esse é um problema, tá? Mas a gente vai além, por quê? Porque a gente fica muito estimulado quando a gente está consumindo alguns tipos de conteúdo. Então as pessoas veem uma série, às vezes ficam nas redes sociais, e quer dizer, é muita informação, o cérebro fica estimulado e dificulta com que você consiga se desconectar. Então nos momentos que antecedem o sono, é super importante tentar manter, né, atividades mais relaxantes, né, você ter uma rotina mais relaxante. Então você, às vezes, fazer uma leitura, né, você preparar um chá, por exemplo, não pela própria propriedade do chá também, mas pela questão do ritual mesmo, né, de preparação, quer dizer, você está conectado com aquele momento, isso é super importante. Às vezes você fazer alguma estratégia de relaxamento, né, fazer uma meditação nesse período. Então, assim, tem várias possibilidades, né, e técnicas que te ajudam a se preparar para dormir. Mas principalmente reservar esse momento, né, de 1 hora, 1h30 para preparação, livre de eletrônicos, né, com baixa luminosidade, sem muito estímulo, né, evitando coisas que podem te despertar. Eu acho que é um bom começo aí para conseguir regularizar o sono. A gente começa a atender aqui os nossos ouvintes que mandam mensagens por áudio e por texto também, através do nosso WhatsApp ou do nosso YouTube. O Evandro Lamoglia de Jandira, ótimo programa. A Lúcia Maria Messina da Vila Mariana, como sempre, vocês são cirúrgicos na seleção de temas
para as duas fases do programa, o Plantão Médico e o Artístico. Obrigado, viu? O Artístico, obrigado, viu, Lúcia Maria. O Jairo Guimarães, em Penedo, Alagoas, mandou aqui um abraço. A Maria Neliane Dias, estou na escuta em Santo André, excelente final de semana a todos. E tem aqui perguntas e dúvidas por áudio também. Vamos começar aqui a atender os nossos ouvintes. Bom dia, doutor. Aqui é Severino de Penápolis. É normal a gente dormir assim, sentado numa cadeira, encostar no canto e dormir, assim, de qualquer lugar? É normal isso aí? Obrigado. Não, não é normal, né? Quando a pessoa ela tem uma sonolência em excesso, quando dorme em qualquer lugar, em qualquer situação, a gente tem que pensar, né? A primeira coisa que a gente pensa é que existe uma pressão de sono aumentada, ou seja, ela está muito sonolenta, tá? Então a gente tem que partir daí. A principal causa de sonolência excessiva hoje é privação de sono, tá? Então a pessoa dorme pouco e por isso ela fica sonolenta e dorme em qualquer lugar. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que essa pessoa ela está dormindo uma quantidade de horas menor do que ela precisa, tá? Isso é disparado o mais comum, tá? Quando a pessoa trabalha, ela estuda, ela dorme pouco. Agora, se a pessoa dorme o suficiente, a gente tem que partir para uma investigação. A gente tem que avaliar o sono, a gente tem que avaliar exames laboratoriais, né, que a gente tem que fazer realmente uma análise para ver se existe alguma causa para essa sonolência excessiva. Foi que nem eu comentei antes, né, a pessoa que dorme em qualquer lugar, em qualquer situação, a gente tem que, isso não é normal, tá? Isso é um fato. Então a gente tem que partir, né, para essa investigação do que é mais comum para aquilo que é menos comum. Então a gente parte realmente de uma privação de sono, que a pessoa está dormindo pouco, por isso dorme em qualquer lugar, né, até os distúrbios do sono mais complexos. A gente tem uma categoria de distúrbios do sono que a gente chama de, que são os distúrbios do sono caracterizados por sonolência excessiva, tá? Que aí é um distúrbio do sono primário, né, que o problema, a característica central dele é a pessoa dormir em qualquer lugar. É um tema um pouco mais complicado, assim, mas, por exemplo, a narcolepsia, né, a gente sabe que é um distúrbio do sono caracterizado por uma sonolência excessiva. Então, quer dizer, nessa investigação a gente tem que passar por tudo isso. Agora, sendo bem direto aqui, dormir em qualquer lugar não é normal. Mais uma aqui dos nossos ouvintes, vamos ouvir. Bom dia, doutor. Por favor, e a questão envolvendo sonhos? Às vezes eu tenho períodos que eu tenho muito pesadelo. Será que é algum tipo de distúrbio? Natália, de São Bernardo do Campo. Olha, tem muito ouvinte perguntando sobre pesadelo, viu, doutor? Quando a gente avalia um quadro de pesadelo, quando a pessoa tem pesadelos recorrentes, realmente isso também não é normal. E aí a gente tem que fazer uma investigação para entender realmente qual que é a causa. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, né, em traumas. Tá? Existe um quadro dentro da psiquiatria que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático, em que a pessoa vivencia um trauma, né, tem algum problema, e aí ela vai desenvolver uma alteração do sono que acaba evoluindo com pesadelos recorrentes. Tá? Então, por exemplo, é um exemplo de pessoas que têm esses pesadelos em excesso. E aí, teria que tratar a causa de base para conseguir melhorar. Existem outras possibilidades também, né, que quando a pessoa ela tem pesadelos e ela não tem esse estado de estresse pós-traumático, a gente tem que pensar, por exemplo, que o sono dela pode ser ruim, muito fragmentado. Tá? Então, uma das causas desse aparecimento de sonhos em excesso, que podem se expressar na forma de pesadelos. Por isso que é sempre bom investigar a qualidade do sono. O que a gente sabe hoje? Né? Que com a pessoa que ela sonha muito ao longo da noite, ela pode ter realmente despertares, porque a gente só lembra dos nossos sonhos quando a gente acorda, né, durante um sonho ou logo depois. Então, a fragmentação do sono pode facilitar essas lembranças. Então, para quem tem pesadelos em excesso, né, tem que fazer realmente uma investigação para entender se existe uma causa, tá? Mas existe um diagnóstico que a gente chama de transtorno de pesadelo, né, em que a gente afasta todas as possibilidades e que a gente acaba tendo alguns tratamentos específicos, tanto comportamentais como medicamentosos. Lembrando que até existem algumas medicações que podem aumentar a quantidade de sonhos e de pesadelos. Então é sempre importante, né, procurar ajuda se isso está acontecendo de uma forma recorrente para avaliar, né, realmente todo esse cenário, entender se existem causas, né, se existem traumas, se existem distúrbios do sono que podem estar levando à fragmentação do sono, o uso de medicações, uma falta de higiene do sono adequada para que consiga resolver o problema.
Olha, mais mensagens aqui, a Denise Corrochano de São Caetano do Sul, excelente tema, muito difícil alguém ter um sono profundo, muito difícil alguém ter um sono profundo, bom, um sono bom hoje em dia. O meu marido tem a apneia do sono, o que posso fazer nesse caso, na apneia do sono, doutor? Olha, a apneia do sono, ela é um distúrbio do sono que está muito associado ao ronco, né, que a gente comentou anteriormente, em que a pessoa ela tem uma pausa da respiração aqui no nível da garganta, né, então na base da língua. Então ela acaba parando de respirar, né, e aí ela acaba tendo uma queda da quantidade de oxigênio e o cérebro acorda. Então é um sono caracterizado por muitos despertares. Então essa pausa na respiração, ela faz com que a pessoa não tenha um sono de qualidade. O que acontece, né, o que dá para fazer? Do ponto de vista comportamental, a gente sabe que a apneia do sono ela está associada a alguns hábitos, como, por exemplo, algumas medicações que têm efeito relaxante, né, e sedativo. Ela está associada ao consumo de bebidas alcoólicas. A gente sabe que o álcool ele pode aumentar o ronco e a apneia. E a gente sabe também que a apneia do sono está associada a ganho de peso e obesidade. Tá? Principalmente no homem, que tem um acúmulo de gordura aqui na região do pescoço, que a gente acaba engordando também para fora, mas para dentro também. Então, o acúmulo de gordura aqui nessa região predispõe à apneia. Então, algumas coisas que a gente pode, a principal coisa que a gente tem que fazer é uma boa higiene do sono, tá? Para eliminar esses fatores que podem estar levando a piora da apneia e também perdendo peso, se esse for o caso. Alguns casos, né, de apneia do sono em que a pessoa não é obesa podem ser por conta de alterações na constituição crâniofacial, pessoas que têm o queixo um pouco mais para trás, que a gente chama de retrognatismo, que dificulta, que diminui o espaço, então faz com que essa pessoa ela tenha uma propensão maior a ter essas pausas. Tá? Agora, de fato, o que é o melhor a se fazer? Se ele tem apneia, né, precisa procurar um profissional para fazer um exame do sono que vai quantificar a gravidade da apneia, porque o tratamento ele muda muito. Se a apneia for leve, é um tipo de tratamento. Se a apneia for moderada, é outro. E se a apneia for grave, ainda outro. E no caso da apneia grave, um dispositivo que a gente acaba indicando, que não sei se todos conhecem, que é o CPAP, né, que é um aparelho que vai jogar ar para dentro da garganta e vai manter a via aérea aberta durante a noite. Então, do ponto de vista de medidas que pode colocar em prática, acho que a perda de peso, né, é o principal, mas é importante avaliar a apneia e quantificar para que seja feito o tratamento adequado. Vamos ver se a gente consegue atender a todos os nossos ouvintes aqui, o Laureano Arantes Neto, a Kátia Martins, quem mais aqui? O João Celeste, o Fabiano Pimentel, a Maria Zélia, o Stefano, o José Everaldo, na zona rural de Garanhuns, Pernambuco, o Edivaldo Viriato, em Rio Preto, Manuela Anel dos Santos, o Antônio Luiz Silva, Agamenon, a Natália Dias, o Ricardo Schenenberg. Atendeu o pessoal aqui do YouTube também. A Natália pergunta o seguinte... Ela fala dos pesadelos, né? Então já foi respondido aqui pelo doutor. Ela fala sobre os pesadelos. Tenho vivenciado períodos com muitos pesadelos. Já foi respondido aqui pelo doutor João Galinaro. Quem mais? O Agamenon Silva, eu durmo mais cedo, mas durmo pouco. Um relato aqui do nosso ouvinte. Sobre inverter também, trocar o dia pela noite, também já foi respondido aqui pelo doutor. Quem mais aqui? Durmo mal. A posição. Existe posição certa para dormir? A pergunta do João Celeste. Olha, existem posições que são mais favoráveis a um sono de qualidade, né? Então a gente sabe que a melhor posição para dormir é a posição de lado, tá? Porque você consegue, acho que tem 2 pontos aí que são mais importantes. Uma é em relação à passagem do ar, tá? E outra é em relação à posição da coluna. Então quando você dorme de lado, né, e você coloca um travesseiro na altura adequada, um travesseiro entre as pernas até apoiando ali a parte da lombar, você consegue ter uma posição mais neutra em relação à coluna, e como você está dormindo de lado, a passagem do ar ela fica um pouco mais adequada, ela fica livre, né? Quando uma outra posição que as pessoas costumam dormir é de barriga para cima, tá? Então essa é uma posição que ela acaba facilitando o ronco e a apneia, tanto que a maior parte das pessoas, né, que roncam, elas falam o seguinte, né, eu ronco, mas eu ronco só quando eu estou de barriga para cima. Por quê? Existe uma ação da gravidade que faz com que a base da língua tenha uma facilidade, né, toda essa estrutura acaba
descendo e acaba favorecendo o aparecimento de ronco e apneia. Então, do ponto de vista de passagem do ar, a posição de barriga para cima ela é um pouco mais complicada, tá? Até existem formas de você não forçar tanto a coluna lombar, né? Você posicionar, colocar um travesseiro ali, né, na parte de baixo aqui da perna, atrás do joelho, né? Pode ser uma posição um pouco mais confortável, tá? Mas o problema dessa posição é realmente da passagem do ar. E uma posição que é super complicada é a posição de barriga para baixo, né? Tem muita gente que dorme de barriga para baixo e acaba sendo uma posição ruim. Primeiro porque você não tem uma posição realmente da coluna adequada, porque se você dorme, vamos colocar assim, com a cara no travesseiro, você não tem uma passagem do ar livre, então automaticamente você tem que virar a sua cabeça para uma posição, para um dos lados, e isso acaba causando um tensionamento na sua coluna, região cervical. Então, de fato, assim, existem posições que são melhores. É muito difícil de você mudar uma posição de dormir, mas isso pode ser habituado, você pode se acostumar com o tempo, sempre tentando voltar para uma posição inicial, né, tentar dormir na posição mais adequada, tá? E aí, se você acordar no meio da noite, você voltar para aquela posição. Existe uma dificuldade realmente, mas eu posso dizer que a posição de lado é a mais favorável ao sono. Professor Nelson Valente mandou mensagem para cá, está acompanhando as dicas do doutor João Galinaro, a Dalci também aqui conosco, a Fernanda Aquino comemorando aniversário em Dublin, na Irlanda, um beijo para Fernanda, Sabrina também mandou mensagem, está acompanhando o programa, o Carlos Henrique na Praia Grande, o programa está show, um abraço, lembrando que daqui a pouco tem Nani People aqui conosco, Nani People contando todas as novidades aí da carreira, o Mário Alberico de São Paulo, ótima entrevista com o doutor, a Vilma também mandou mensagem para cá. E olha, doutor, tem muitas mensagens mesmo. A gente vai tentar aqui, né, atender o maior número possível, né, de ouvintes. A gente sabe que o horário está apertado, mas vamos colocar mais uma aqui de áudio. Bom dia, uma pergunta. Eu tenho 56 anos e de uns um ano para cá eu tenho tomado remédio para dormir. Porque eu dormia pouco e acordava muito. Quando passava da meia-noite eu não conseguia dormir e o meu psiquiatra me passou um remédio para dormir. Eu tenho dormido bem. Eu uso o relógio e eu tenho praticamente todo dia eu tenho dormido de 3 horas e meia a 4 de sono profundo e um sono leve mais umas 2 horas, 2 horas e meia, que dá na média 6 horas mais ou menos de sono. Isso é bom ou é ruim? Olha, acho que a gente tem que avaliar o caso como um todo, né? Então essa é uma parte que é importante. Eu sempre digo, né, que a primeira intervenção que a gente faz, né, até para os ouvintes entenderem que quando a pessoa tem um quadro de insônia, a primeira intervenção que a gente faz é baseada em medidas de comportamento, tá? É o que a gente está conversando aqui, mudança de hábito, né, fazer uma atividade física, né, ter um momento ali para poder ir desacelerando. Então essa é a primeira abordagem, tá? Existem alguns casos que realmente precisam de medicação, então a gente vai sempre associar a medicação a essas estratégias comportamentais. E existem remédios que são seguros no longo prazo, né? Precisa ser avaliado caso a caso, né? E existem medicações que têm um perfil de segurança. Agora, se, pelo que eu entendi, ele está dormindo mais ou menos umas 6 horas no total, assim, que é considerado pouco para a maioria das pessoas, tá? Que é um tempo de sono curto. A gente tem que sempre buscar aí entre 7 e 9 horas de sono. Agora, e quando você faz a monitorização do sono baseado nesses dispositivos, eu sempre digo que eles não são 100% precisos, né? Então, é muito difícil a gente ter uma ideia de como que o seu sono estruturalmente está por conta dessa limitação técnica. Cada dia que passa, eu vejo que esses dispositivos estão ficando melhores, tá? Mas ainda existe uma questão de limitação técnica. Agora, sobre esses percentuais de sono, né, a princípio está tendo bastante quantidade de sono profundo, tá? E uma quantidade de sono leve e moderado. O que a gente sabe hoje, né, desses percentuais de sono? Que a gente tem que ter mais ou menos de 20% a 25% do tempo total do sono de sono REM, né, de 15% a 20% de tempo total de sono profundo, tá, de 45% a 55% de sono leve e
que seria o sono N2, na verdade, e o sono mais leve, que é o sono N1, até 10%. Tá? Então esses dispositivos, eles aglutinam um pouco essas fases do sono, mas, assim, eu acho que pelo que ele falou, assim, se ele tem uma percepção de que está dormindo bem, que o sono está de qualidade, esse é o principal parâmetro que a gente tem que ter. Como é que você se sente durante o dia, né? Como é que você está, como é que está a disposição, como é que está o humor. Esse é o principal parâmetro, um parâmetro clínico, né? Não se apegue tanto a essas métricas, porque elas não são totalmente precisas. Mas, pelo que ele falou, que eu entendi, está dormindo 6 horas e pouco, né? O que é pouco para a maioria das pessoas. Então precisaria aumentar um pouco esse tempo de sono, e talvez não seja, né, como eu falei inicialmente, só a questão do remédio, né, precisa melhorar hábitos, precisa entender como é que está a rotina, né, tem muita coisa no dia a dia que a gente precisa melhorar para conseguir buscar uma qualidade de sono melhor. Então é sempre essa associação aí entre os remédios e as práticas comportamentais. José Ricardo Andrade Novaes, de Embu-Guaçu, Luizinho de Santos, Miguel e Daniela de Itanhaém, todos mandando mensagens, acompanhando aqui o bate-papo. A Mariana, em Alicante, a Mariana tem até, ela trouxe aqui o relato, que ela tem até aquele abajur que vai mudando a coloração, né, doutor? Então às vezes fica rosa, fica azul, e isso ajuda a dormir também, né? Isso tem em avião, né? Aqueles voos intercontinentais, quando já está amanhecendo, o avião já muda de cor, e à noite também já colocam aquela coloração para ajudar também na passagem, na transição, né, doutor? Sim. Em relação à questão da luminosidade, né, existem alguns dispositivos que eles tentam simular, né, o melhor ambiente possível em relação à luminosidade para dormir, mas eu sempre digo, assim, o melhor ambiente para você dormir é um ambiente completamente escuro. Tá? Então, quando a gente fala em ambiente de sono, existem algumas características que são bastante importantes. Primeiro, né, na hora de dormir, que o ambiente seja completamente escuro, se possível com nenhum tipo de luz. Tá? A outra característica é que o ambiente ele tem que ser ligeiramente frio, né? Tem alguns estudos que mostram que a melhor temperatura aí gira em torno de 19, 20 graus, então ele tem que ser ligeiramente frio. Ele também tem que ser silencioso, né? A gente sabe que quando você tem um ruído, né, persistente, ou um ruído que acontece eventualmente durante a noite, ele pode dificultar que você aprofunde as fases do sono. Então é muito comum a pessoa ter um sono leve, por exemplo, e ela acabar não sabendo por que isso está acontecendo. Às vezes é um ruído que vem da rua, às vezes é um ambiente que é um pouco ruidoso, e isso dificulta o aprofundamento do sono. Olha, doutor, você sabe quem tem um relato aqui, que já adentrou aqui o nosso estúdio, é a Nani People, e a Nani tem uma agenda intensa de shows, né? Ontem mesmo ela estava no Tatuapé, terminou tarde o show, hoje cedinho já está aqui conosco, e a Nani estava me falando que dorme pouco, mas dorme bem, não é isso, Nani? Bom dia, hein? Bom dia, doutor, bom dia, ouvintes. Eu durmo pouquíssimo, mas eu durmo intensamente. Eu já entro, acho que no sono alfa, beta, gama, já entro direto, porque assim, eu rezo sentada, se eu rezar deitada no Pai Nosso, já fui pro céu. Eu sou igual ao celular, eu recarrego rápido, doutor. Mas você quer intensamente. Eu gravava uma série com o Tom Cavalcante e Daniele Vintes, chamado Partiu Shopping. E às vezes, quando a cena deles demora um pouquinho, vai demorar meia hora. Eu deitava na coxinha, dormia e sonhava. Doutor, você vê, cada um tem as suas, né? Como a gente falou no começo, as suas individualidades e as particularidades, né, doutor? Exatamente, mas até eu comentei isso anteriormente, né, que algumas pessoas que têm uma agenda muito corrida, né, que acabam tendo uma certa privação de sono, né, assim que elas têm uma oportunidade de dormir em qualquer lugar, o organismo ele vai buscar, vai fazer um rebote de sono. Então a pessoa dorme rápido, ela entra num sono profundo e até sonha às vezes quando entra num sono REM, que é o sono que a gente sonha. Então quando existe essa diminuição assim, da possibilidade de dormir a quantidade de horas adequadas, esse padrão pode acontecer. Doutor João, se eu te interromper, o senhor sabe que dos meus amigos, eu sou a única que não toma remédio para dormir? Quando eu fiz um filme de terror chamado A Fazenda, em 2010, a gente faz uma checada de exames. Aí a médica falou, o que a senhora toma? Eu falei assim, eu tomo só Sintroid 50 para tiroide. Ele falou assim, aí ele tirou o óculos e falou assim, você não toma nada para diabetes? Não tem. De pressão alta? Não. Para dormir? Nada. Se eu tomar meio Dorflex, eu perco a hora. Eu sou daquela que para operar, se eu tomar um Dormonide, pode cortar que eu não sinto nada. Eu sou assim. É até irritante. Meus amigos falam, eu tenho inveja de você. Que inveja de você que eu tenho. Mas eu sou assim. Mas hoje o que tem de gente tomando remédio para conseguir dormir, né? Tem muitos relatos aqui no nosso chat, no nosso WhatsApp também, viu, doutor?
Sim, não, existe uma quantidade muito grande de pessoas que tomam medicação para dormir, e a gente cai num problema também que muitas vezes é a automedicação. As pessoas tomam qualquer coisa para poder dormir, porque a gente sabe quanto que é angustiante não conseguir dormir. Eu falo, quem consegue dormir bem, isso aí é uma bênção realmente, porque a grande parte das pessoas, a gente sabe que a taxa de insônia aí, ela vai para quase 40%, assim, de pessoas que têm queixas de insônia. Então é muito alta a prevalência de insônia hoje. E de pessoas que tomam remédios também. Sempre é importante lembrar e chamar a atenção que as principais intervenções são comportamentais inicialmente, né? Antes do remédio, a gente tem que tentar mudar hábitos, né? O que nem sempre é fácil, né? Por causa da nossa rotina, mas é super importante. Doutor, para a gente encerrar mesmo, olha, são muitas as perguntas, a gente não conseguiu atender a todos os nossos ouvintes, mas tem uma pergunta aqui, no caso que o ouvinte perguntando de vinho, mas daí eu estendo para qualquer outro tipo de bebida alcoólica. Vamos ouvir aqui o que disse o nosso ouvinte. Bom dia, Danilo. Pergunte para o médico se tomar um vinho, um licorzinho à noite vai ajudar a pessoa a dormir, porque tem muitas pessoas que utilizam esse recurso para ter uma noite melhor de sono. Evandro Lamolha, aqui de Jandira. Esse é um grande problema, assim, porque é uma crença, né? As pessoas acreditam que se elas tomarem uma bebida alcoólica, elas vão ter um sono melhor. Isso não é verdade. E é um problema porque tem um estudo que mostra que 20% das pessoas, um estudo lá dos Estados Unidos, que mostra que 20% das pessoas que têm problemas de sono já tentaram induzir o sono com bebida alcoólica, tá? Então, quer dizer, 20% é uma quantidade muito grande de pessoas. Agora, a crença tá de que o álcool ele vai fazer com que você consiga ter um sono de qualidade. E, na verdade, dormir bem é diferente de estar sedado, né? Então, o álcool, o que ele vai fazer com você? Ele vai atuar num receptor que vai fazer com que você até pegue no sono um pouco mais rápido, mas a estrutura do sono vai ficar totalmente bagunçada. Então, você ronca mais, tem mais chance de apneia do sono, você vai ter um sono mais fragmentado, você pode ter aumento da quantidade de sonhos vívidos e pesadelo, ele vai suprimir a quantidade de sono REM, né, que é aquele sono que a gente conversou anteriormente, que é super importante. Então, o álcool ele vai bagunçar absolutamente com a sua estrutura de sono, então vai ser um sono que não tem qualidade. Eu sei que faz parte da higiene do sono, né, você não fazer o uso de bebida alcoólica. A pessoa que está brigando contra a insônia não deve beber, e aquela pessoa que bebe às vezes, né, ela deve manter um intervalo aí de mais ou menos umas 3 horas, 4 horas entre o consumo do álcool e a hora de dormir, para que não atrapalhe tanto assim, e além disso fazer uma boa hidratação. Só que se você está querendo ter um sono de qualidade, o uso de bebida alcoólica ele vai completamente contra aquilo. Olha, queria agradecer demais, viu, a participação do doutor João Galinaro, médico psiquiatra, médico do sono, ajudando a gente aqui, né, a esclarecer dúvidas sobre a qualidade do sono nesse Dia Mundial do Sono. Doutor, obrigado demais pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Só seguir o doutor no Instagram, porque por lá tem mais dicas e novidades, lives, perguntas, dúvidas, respostas, tem tudo lá. Doutor João Galinaro, Galinaro com 2 L's. DR João Galinaro no Instagram. Doutor, obrigado aqui pela atenção e pelo carinho com a Rádio Bandeirantes, hein? Eu que agradeço a oportunidade de falar numa data tão importante assim. Queria agradecer você, Danilo, a equipe da Bandeirantes, a você, Nani, também, pela participação aqui. Então, obrigado mesmo. Doutor, adorei. Olha, eu vim ouvindo um pouco no caminho, mas aqui agora eu peguei o resto da conversa. Mas assim, é muito esclarecedor, porque infelizmente a humanidade acho que anda mal-humorada, problemas cardíacos, problemas devido ao sono, a má qualidade do sono das pessoas, né? Quem não dorme, mamãe fala, você tá com problema? Vai dormir que passa, você dorme, você pensa melhor, pensa direito, não é? Sim, com certeza. Doutor, um abraço grande, bom fim de semana, hein? Um abraço para vocês também.